Capítulo 29, Gênesis capítulo 29, nós vamos iniciar lendo os versos 16 e 17, você que acompanha pela internet, que bom que você está conosco, compartilhe essa transmissão, faça chegar mais longe aos seus contatos, amigos, mande mensagens dizendo, ei, há uma palavra de Deus para você, mande o link para que eles acessem e possam ter contato com esta palavra. Só antes da leitura, irmãos, obviamente os irmãos sabem que no Encontro de Casais nós temos classes para crianças até 12 anos. Então você pode trazer o seu bebê, pode trazer o seu filho maior e professoras vão cuidar deles aqui no próximo sábado às 19 horas. Gênesis 27, verso 16. E Labão tinha duas, Gênesis 29, 16. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Versos de 31 a 35. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o seu nome Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra, e que a tua bênção nos visite nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Essência e aparência. Eram 2 irmãs que dividiram por anos a mesma casa, que tiveram a mesma criação, que foram educadas da mesma maneira, que foram providas de maneira equânime pelo seu pai. 2 irmãs que no decorrer da vida descobriram-se rivais. No decorrer da vida, elas começaram a competir uma com a outra, quando perceberam que eram absolutamente diferentes. Raquel, a mais nova, linda, uma mulher de porte, como nos diz a Bíblia, bonita em todos os aspectos, sob o ponto de vista físico, desde o corpo, como o rosto, como os cabelos, uma mulher acima da média, quando se tratava de padrão de beleza das mulheres daquele tempo. Uma mulher, portanto, elegante, uma mulher, portanto, vistosa, de uma beleza ímpar, de uma beleza incomparável. Ao passo que Lia, sua irmã mais velha, era o oposto dela. Não havia beleza, essa beleza exuberante em Lia. E um agravante é que ela tinha algum tipo de enfermidade nos olhos. Então, era uma mulher cujos olhos viviam sempre inflamados e que, segundo o texto hebraico, escorria um tipo de secreção dos seus olhos, uma situação realmente muito difícil. Essa enfermidade crônica só fazia aumentar a diferença, a distância estética entre Raquel e sua irmã Lia, que vivia muito constrangida. Eu imagino que ao longo da história, Lia várias vezes testemunhou as pessoas elogiando a beleza de Raquel,
a exuberância de Raquel, o charme de Raquel, que tinha talvez um sorriso lindo, uma personalidade muito atraente. Ao longo do tempo, Lia assistiu sua irmã ser o centro das atenções das pessoas, dos elogios das pessoas, e para ela sobravam apenas palavras de compaixão. Palavras de lamento em função da sua situação física, da sua enfermidade ocular. Agora, a Bíblia registra que, embora Raquel fosse lindíssima, ela tinha uma dificuldade. Ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E, sob o ponto de vista cultural daquele povo, daquela época, uma mulher que não podia gerar filhos, não daria descendência ao seu marido e, portanto, naquela cultura, aquela mulher estéril, ela era descartável. Ela era desprezada pela sociedade, desprezada segundo o conceito daquela cultura e até mesmo daquela religião. Então, Raquel carregava em seu coração, apesar de toda a sua beleza, carregava em seu coração uma dor sem precedentes por não poder conceber. Já Lia tinha um ventre fértil. Lia deu à luz a vários filhos. E aqui, irmãos, quando se trata dessa questão de alguém que é fértil e a irmã que é infértil, essa diferença, essa cisão, essa competição, essa cisma, essa inveja de uma para com a outra, aumentou muito. Por quê? Porque ambas casaram-se com o mesmo homem, Jacó. Isso segundo a cultura daquele tempo. Sim, porque Jesus deixou claro que Salomão não é referência para casamentos e recasamentos e recasamentos e recasamentos. Nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó. Jesus apenas afirmou o que é o plano original de Deus, que é um homem para uma mulher para um só homem, até que a morte os separe. É isso que a Bíblia diz. Essa é a palavra do Senhor. Quando os fariseus disseram para Jesus, no capítulo 19 de Mateus, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Então Jesus os corrigiu, dizendo, Moisés vos permitiu. Ele não mandou. Vos permitiu, por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. No Gênesis não foi assim. No modelo de Deus, no padrão de Deus, no projeto de Deus, descrito no Gênesis, Adão e Eva, não foi assim. Mas essas duas irmãs travaram uma batalha, uma competição pelo amor de um só homem. E essa competição era, irmãos, entre o interior e o exterior. Era uma competição entre a essência e a aparência. Você sabia que dentro de nós a mesma competição se estabelece? Porque todos nós, sem exceção, conscientes ou inconscientemente, buscamos a aprovação dos outros. Você pode até agora, na sua mente, ter dito, não, eu não. Mas isso é um engano. Todos nós buscamos, todos nós queremos ser queridos, ser amados, ser considerados. Todos nós queremos que as pessoas gostem de nós. E poucas pessoas param para pensar que, em vez de disputar o amor, em vez de disputar a consideração, em vez de disputar o carinho dos outros, essas pessoas deveriam olhar para o céu, olhar para Deus
outros e se questionar honestamente como é que Deus as vê. E muitas vezes, em busca da aprovação dos outros, nós priorizamos a aparência em detrimento da essência. Nós priorizamos quem aparentamos ser diante dos outros e desprezamos quem nós de fato somos. O que a gente pode aprender com a história dessas duas irmãs? O que a essência e a aparência podem nos ensinar? Em primeiro lugar, a primeira lição é a que diz que há muita gente vivendo de aparência, mas sem fertilidade. E essa é uma realidade. E assim como Raquel, com uma aparência que era agradável aos olhos, mas lá dentro havia um útero que não podia gerar. A aparência era perfeita diante das pessoas, mas a essência era amargurada, era triste, era frustrada, porque o seu grande desejo era gerar filhos e ela não o conseguia. Era algo inalcançável para ela e, conquanto tão bela fisicamente, a sua alma era amargurada e o seu coração infértil. E há pessoas assim. Você já cruzou com várias, conheceu várias delas. Pessoas que em sua aparência chamavam a atenção, mas de acordo com a convivência vocês foram percebendo que tipo de pessoa era aquela. E eu não sei com vocês, mas a sensação que eu tenho é que por mais bela que seja uma pessoa, a sua essência transborda, a sua essência se mostra, e à medida que a gente vai conhecendo o caráter, a maneira de pensar, as palavras que diz, como é o seu coração mediante as palavras que diz, aquela pessoa que era tão bela, que era tão atraente, ela não fica bela mais para nós. A essência extrapola. O que a pessoa é se mostra. Inclusive, nós corremos um grande risco. Nós que procuramos viver uma vida cristã, viver a vida cristã é ler a Bíblia todo dia, é orar todo dia, é clamar a Deus, ter relacionamento com Deus. Viver a vida cristã é vir à igreja. Não dá para ser crente sem congregar, não é possível ser crente sem estarmos juntos. A vida cristã impõe isso a cada um de nós, e nós procuramos viver essa vida, mas temos que ter cuidado, para que ao longo dessa história, dessa jornada, em dado momento, nos esqueçamos quem somos, nos esqueçamos a quem servimos, para quem deve estar a nossa devoção direcionada, e viremos religiosos. Que sejamos crentes de aparência, mas não de essência. O nosso coração seja infértil, seja estéril, não consiga gerar fruto do Espírito Santo. E aí seremos religiosos mesmo, de marca maior. Porque há pessoas que, conquanto a aparência seja linda, o coração não consegue engravidar de amor, não consegue dar à luz amor, não consegue dar à luz misericórdia, não consegue dar luz à compaixão. O coração é infértil, conquanto pertença a uma religião, conquanto viva dentro dos ditames dessa religião, o coração, no entanto, não produz os frutos que são agradáveis a Deus. É por isso que Jesus voltou-se para os fariseus e disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Sabe por que sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco? Porque os fariseus se vestiam de branco. Eles eram facilmente distinguidos no meio da multidão. Totalmente, completamente brancos. A ideia era passar para as pessoas uma ideia de pureza, uma ideia de vida limpa. A aparência em ordem, mas a essência, Jesus disse, um sepulcro cheio de ossos mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, versículo 27.
Isso nós devemos vigiar, irmãos. Como é que está o nosso coração? Nosso coração é um terreno fértil? Em nosso coração, o que se plantando de bom dá? Ou nosso coração é um cemitério? Ou nosso coração é um sepulcro, cheio de morte, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de memórias amargas, cheio de indisposição para perdoar, para relevar, para andar uma segunda milha? Nós temos que nos fazer nessa noite essa sincera reflexão, a fim de agradarmos ao Senhor, porque por fora todos estão nos vendo. Estamos aqui. Mas e o nosso coração? Como é que está? Ninguém imaginava como estava o coração de Raquel. E, irmãos, nós somos condicionados mesmos a nos guiar pelo que vemos, a nos guiar pelo exterior. Foi Deus quem disse a Samuel, 1 Samuel 16, verso 7, que o homem atenta para a aparência. Que o homem atenta para aquilo que é patente aos seus olhos. E isso pode ser uma grande armadilha. A gente vê isso nas redes sociais. Quem tem redes sociais sabe disso. Posta lá foto nos dias das mães, com a mãe, aquela coisa toda. O resto do ano não aparece lá. Mas na rede social, no dia da mãe, tem foto. Há pessoas assim. Postam fotos com o marido, com a esposa, com a família. Mas é naquele momento, porque no dia a dia, essa família vive em guerra, em desavença, em desamor. Posta uma foto, às vezes, viajando, e gastando o que não tem, gastando o que não pode, vai voltar apertadíssimo, cheio de dívidas, pedindo dinheiro emprestado para os outros para pagar o cartão de crédito, que não tinha condições de fazer. Mas posta. Não estou dizendo que são todos que fazem isso, mas a gente sabe. Essa coisa do apelo visual é muito forte. E as pessoas dizem, como ele é feliz, como aquela família é unida, que coisa linda com aquela mãe. Ali tem mais aparência do que essência. Mas para Deus, o que importa é o que nós somos, não o que nós aparentamos ser. Porque Deus vê. Então, no mesmo capítulo 16, verso 7 de 1 Samuel, nos é dito que o homem atenta para a aparência, mas Deus vê o coração. Eu não estou aqui, irmãos, querendo dizer que a essência é mais importante que a aparência. Eu estou dizendo que as coisas são importantes. Tanto a aparência quanto a essência. Mas Raquel, conquanto fosse linda em aparência, na sua essência, o seu coração, a sua vida era infértil. Agora, já se tratando de Lia, era outra coisa. O ventre de Lia era uma fábrica de fazer menino. E no meio daquela disputa, a mais bonita humilhava aquela desfavorecida esteticamente. Aquela que não era tão bonita assim. E Deus faz com que ela conceba. E a Bíblia diz que Lia engravida, tem o primeiro filho, Rúben, e ela diz, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Notou aí a disputa? Depois engravidou novamente, teve Simeão, e disse, porque o Senhor soube que eu era preterida, humilhada nessa casa, me deu mais um filho. E lá está Raquel, vivendo a beleza da aparência. E Lia, a frutuosidade da essência, o seu coração, ou melhor, o seu ventre, dando luz filhos. E nasce o terceiro, Levi. E disse, desta vez se unirá ainda mais a mim, o meu marido, porque dei à luz 3 filhos. Cuidado com a aparência sem fertilidade. Que haja fruto na nossa vida.
que a beleza de Cristo se veja em nós. Que a nossa vida demonstre, por palavras, atitudes, a essência que há em nós. A ação de Deus no nosso coração. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer que há muita gente vivendo de aparência, mas não só sem fertilidade, mas também sem sensibilidade. Porque talvez falando de Raquel tão linda, nós pensemos logo, realmente, todas as pessoas bonitas são fúteis, todas as pessoas bonitas têm um coração amargurado, todas as pessoas esteticamente avantajadas, vamos assim dizer, bem-aventuradas, são pessoas inférteis, e não é verdade. Porque há pessoas que dizem, eu não tenho a beleza física, a aparência não é agradável aos olhos, mas minha essência é lindíssima, e nem sempre é. E por que eu digo isso? Porque depois de algum tempo nasceu o quarto filho de Lia. E a palavra de Deus diz que quando ela vê esse menino nascer, ela diz, essa vez louvarei ao Senhor. Isso me chamou a atenção. Das outras vezes é porque eu quero esfregar na cara da minha irmã, meu menino que nasceu. Das outras vezes foi porque eu quero o amor desse homem só para mim. Eu vou vencer essa disputa, ela vai ver. Você já pensou por que é que uma mulher que pega um homem em flagrante adultério com a amante não bate no marido, bate na amante? A via de regra é assim. A mulher pega o marido em flagrante com a amante, ele bate na amante. Ela bate na amante, não no marido. Por quê? Porque há uma ideia de substituição. Você está no meu lugar. O meu lugar é esse aí que você está ocupando. Então, eu vou bater em você, você sair de perto dele, porque ao lado dele, o lugar cativo é meu. Entendeu? Não estou justificando, não, porque devia pegar um pedaço de pau, deixa para lá. Nos 3 primeiros filhos, ela se prioriza. Mas depois, no 4º filho, ela diz, dessa vez, eu vou louvar ao Senhor. E dá o nome do filho, Judá. E nós sabemos que Judá é aquele de quem se origina uma tribo do mesmo nome. E dessa tribo nasce o maior rei que Israel já viu até hoje, Davi. E de Davi, que é da tribo de Judá, descende o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Desta vez, louvarei ao Senhor. Essa mulher foi tentada a ver a sua essência contaminada, e nós temos que ter cuidado com isso. Porque conquanto sejamos simples no vestir, humildes no vestir, não gostarmos de tanta produção, também podemos ter um coração extremamente orgulhoso e amargurado, egoísta e longe de Deus. Quando nós produzimos só para nós, a vida perde o sentido. Maravilhoso é quando nós podemos dar frutos para abençoar outras pessoas. Nós não somos um fim em si mesmo. Então, cuidado com a aparência sem fertilidade, mas cuidado também com a aparência sem sensibilidade. Perceba, olhe para o seu coração e peça a Deus que lhe ajude, e a mim, a pesarmos o nosso coração. Mas há uma terceira verdade. E eu encerrarei com esta. É a que diz que há muita gente vivendo de aparência, mas sem felicidade, sem fertilidade, sem sensibilidade e sem felicidade. Porque chega um momento na história de Raquel com seu esposo Jacó, que ela entra em desespero, e é o capítulo 30, e ela começa a chorar, pedindo a Jacó, Jacó, me dê filhos ou eu vou morrer.
Me dê filhos ou minha vida acaba aqui agora. A amargura do seu coração não cabia mais dentro dela e de repente, como sempre acontece, a aparência é ofuscada pela essência. Ela põe para fora isso que ela está sentindo. Ela abre o seu coração, derrama a sua alma. Dá-me filhos ou morrerei. E a ideia aqui é como se ela dissesse para Jacó: dá-me filhos, porque pouco me importa a aparência, pouco me importam as posses, pouco me importa a fama, pouco me importa o elogio das pessoas, pouco me importa. Naquele momento, essa mulher passa a parar de se importar com a opinião dos outros, a querer ser aceita pelos outros. Ela só quer é que o seu interior, no caso o seu ventre, seja frutífero. De que vale a inveja dos outros pelo que eu tenho, se o meu coração é infeliz? De que vale a inveja das mulheres, se eu não posso gerar? Ninguém é feliz, irmão, sendo infértil no coração. Ninguém é feliz sendo egoísta. Ninguém é feliz sendo amargurado. Ninguém é feliz assim, com a essência maculada, adoecida, sofrida, doída. Ninguém é feliz fazendo de si o centro das atenções. Ninguém é feliz. E no verso 2 do capítulo 30, Jacó responde: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Mas a Bíblia diz, no capítulo 30, verso 22, que Deus lembrou-se de Raquel. Deus visitou Raquel com poder e ela concebeu. Ela deu à luz 2 filhos. No primeiro momento, o primeiro filho, José, que foi um dos grandes líderes de Israel. E o segundo filho foi a razão da sua morte. Ela deu o nome desse menino de Benoni, porque com muitas dores ela deu à luz esse menino. E aquilo, Benoni estava chegando, sendo apresentado à vida. E Raquel estava se despedindo dela. A vida estava dizendo para Benoni: seja bem-vindo. E para Raquel estava dizendo adeus. Nos últimos minutos de vida, ela diz: o nome desse menino é Benoni, porque com muitas dores o concebi, filho da minha dor. É interessante que Jacó ouve isso e estremece. Aí ele diz assim: Benoni não, ele não vai se chamar Benoni. Já pensou na escola? João, Maria, Cristina, filho da minha dor. Já pensou? Filho da dor da mãe. E Jacó diz: não, Benjamim vai ser o nome dele. Filho da minha destra. Muitos de nós tentam aparentar aquilo que não está no seu interior. Repito, para sermos aceitos, para sermos amados. Mas, irmãos, quando a gente ama a pessoa do jeito que ela é. Esse é o princípio do amor. O amor verdadeiro enxerga as virtudes, mas também enxerga os defeitos. Esse amor que só enxerga virtudes não é amor. Pode ser qualquer coisa, mas eu diria das mais rasas que existem em relação a sentimento e relacionamento humano. O amor enxerga os defeitos, não os desculpa. O amor enxerga os defeitos, não os acolhe. Mas o amor enxerga os defeitos. Então, se você finge ser uma coisa que não é para as pessoas te aceitarem, você não será amado. A palavra de Deus fala de Ananias e Safira
E Barnabé? Barnabé, um homem justo, um homem de oração, um homem que vendeu uma herdade, trouxe aquele valor aos pés dos apóstolos para ser investido na causa de Jesus, e a igreja fica toda maravilhada com a atitude daquele homem. Ananias e Safira talvez estavam naquele culto. E durante a semana eles conversam e dizem assim, sabe aquele terreninho, michuruca que a gente tem lá no fim do mundo? Vamos vender e vamos trazer. Aquilo não vale nada. A gente traz, o pessoal vai ficar maravilhado. Eles vão vender lá a herdade, só que a herdade dá muito dinheiro, para surpresa deles. E aí eles ficam assim, eu prometi a Deus, mas vou dar só um pedacinho. Tem gente que faz isso na sua vida financeira. Isso aqui é de Deus, mas vou pegar um pedacinho só, o resto, como se isso fosse uma tremenda vantagem, como se Deus não soubesse. E no dia que eles vieram ao templo, ao local do culto, à reunião do povo de Deus, a palavra de Deus diz que Pedro, mediante a ação do Espírito Santo, os confronta, e talvez o Espírito Santo está confrontando nossas vidas hoje à noite. E resumindo a história, Ananias cai, talvez um infarto fulminante. Ele é levado, e Safira vem depois, talvez estava arrumando o cabelo, talvez terminando de pintar a unha, e ela chega. E Pedro diz, olha, aqueles que levaram teu marido já estão aqui para te levar também. E ela também cai, é um infarto fulminante. É porque Deus é assim, irmãos, a gente não brinca com Deus. Se não é infarto, é outra coisa. A gente tem que temer a Deus e levar Deus a sério. Ananias e Safira, o grande pecado deles foi querer se parecer com Barnabé. Às vezes não eram Barnabé. Seu coração não era de Barnabé. Seu coração era de Ananias e de Safira. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus, sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus que estavam no mundo era Pedro, que havia negado ele, ou que haveria de negá-lo. Judas, que haveria de traí-lo. Os discípulos que haveriam de fugir, e não só daquele grupo mais próximo, mas os outros se dispersariam, a maioria esmagadora deles. Jesus havia amado aquela samaritana, aquele cobrador de impostos, Zaqueu, pessoas que viviam à margem da sociedade, que recebiam uma pecha de pecadores. Sim, Jesus havia amado os seus que estavam no mundo. Jesus conhecia as suas virtudes e os seus pecados, e ainda assim os amava. E é assim que nós devemos ter a expectativa em relação aos outros. Devemos ser quem somos. E quem nos amar, que bom. E quem não nos amar, que pena. Porque não há só dificuldades em mim, há virtudes também. E é assim que devemos olhar uns para os outros, buscando suas virtudes. E os defeitos? A gente diz assim, eu também tenho. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas que bom que Jesus está trabalhando em mim, está trabalhando em você. A palavra de Deus para nós nessa noite é cuidado com a aparência. Você deve cuidar da sua aparência. Você é um filho de Deus, mas não despreze a essência. Não despreze aquilo que é mais bonito em você e que não está fora, está dentro, está no seu coração. Coração esse que Jesus está moldando, Jesus está trabalhando. É esse coração que precisa ser visto. E se você pensa, mas há muita coisa em mim que precisa ser mudada.
Há muita coisa na minha essência que precisa ser trabalhada. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui e Ele é apresentado no Velho Testamento como um oleiro que pega a nossa vida e molda o nosso coração. Que arranca o coração de pedra e põe um coração de carne. Que faz novas todas as coisas. E que pode transformar o nosso viver de uma maneira inacreditável, se a gente acreditar. Então eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Porque aqui nesse lugar, e me acompanhando pela internet, existem Raquels e existem Lias. E o melhor dos mundos é equilibrar essência e aparência. Tem alguém aqui que foi tocado por Deus em algum momento dessa mensagem? Não é uma mensagem fácil de pregar e não é fácil de ouvir. Mas se você foi tocado por Deus e precisa de oração, levante sua mão. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Na galeria tem pessoas assim? Que bom, louvado seja Deus. Oh, meu coração, que o meu coração, a minha essência transpareça e transpareça algo agradável a Deus. Porque mais importante que ser amado pelas pessoas é ser amado por Deus. Tem mais alguém assim? Foi tocado, precisa de oração? Há mais alguém no coral? Tem alguém assim? Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Agora tem alguém que aqui ainda não encontrou Jesus? Você quer ter sua vida transformada? Então você veio ao lugar certo. E Jesus está aqui e Ele é poderoso para mudar o seu coração. Todos nós aqui somos imperfeitos. E Deus está trabalhando na vida da gente como um oleiro, está moldando o barro. E Deus também quer trabalhar na sua vida. Alguém assim que não é crente, mas quer entregar a vida a Jesus, faça um sinal. Nós vamos orar por você. Eu não sou crente, mas eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa atuação de Deus na minha vida. Faça o sinal em nome de Jesus. Erga sua mão bem alto. Nós vamos orar por você. Há alguém assim? Há alguém assim? Alguém? Vamos ficar em pé? Ó Deus, obrigado por essa noite. O Senhor nos confrontou. O Senhor chamou a nossa atenção. Que, meu Deus, essa palavra não encontre corações endurecidos, mas encontre corações amolecidos, abertos para o Senhor. Na certeza, meu Deus, de que o Senhor é poderoso para transformar corações infrutíferos em fontes de vida, para a glória do Teu nome, para o nosso bem e para abençoar outras pessoas. Meu Deus, eu vou convidar as pessoas a virem à frente. E eu sei que é um convite difícil de se atender, que é confrontar a nós mesmos. Mas eu sei que o Senhor vai operar grandemente nessas vidas, que quebrantadas chegarem ao Teu altar. Porque és bom, porque és misericordioso, porque és poderoso. Nessa noite, meu Deus, essências sejam transformadas para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém.